Está no ar, amiguinhos e amiguinhas, o 35º episódio do As Suas Marcas Podcast, hoje cheio de coisas legais para falar, talvez polêmicas, talvez não. Vamos ver como vai se desenrolar o programa de hoje até, né, o final dele, o que pode acontecer, se seremos processados, se não seremos, se seremos boas pessoas ou más pessoas, ou correremos riscos de cancelamentos. Por isso, já deixo aqui meu bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme. Como estás? Tetra, penta, quantas vezes campeão já dos 5 quilômetros da meia maratona de Passo Fundo? Um forte abraço. Opa, bom dia para todo mundo. Boa tarde, boa noite. Estamos em mais um dia, né? Com alguns assuntos que o Paulinho prometeu no último episódio. Ouvintes falaram para mim, mas meu, o Paulinho só reclamou no último episódio. O que que tinha? Eu falei, não sei também. Não fiquei sabendo. Tava reinando. E o pessoal tava curioso e falando que tu só reinou no último episódio. Não sei se reinar é um verbo, que fora do Rio Grande do Sul as pessoas sabem, mas só reclamou no último episódio. E vamos ver se ele abre o coração nesse, né? Claro, sempre amparado pelo nosso jurídico, que pode silenciá-lo, né, no meio das falas dele, porque não queremos processos por nosso podcast que não tem patrocínios. E realmente, cara, fui pentacampeão aqui na prova, né? Tranquilo. Eu queria usar esta prova como um, um teste para outros desafios aí que vem pela frente no segundo semestre, né? Agora em setembro, final de setembro ali, quero correr uma prova que esta de Passo Fundo serviu como preparação para ver como é que ia me sentir e tal. Então, bacana, né? Foi bem legal aqui o R$ 5 eu evento, né? conto. R$ 5 eu conto. Bem bacana aqui o evento. Para quem é aqui ouvinte de Passo Fundo ou aqui do Rio Grande do Sul, né, que às vezes quer vir para a meia daqui da cidade participar, este ano eles fecharam toda a avenida e isso é muito bacana porque traz uma segurança, né, pro corredor não ter que dividir a via com veículos. E sempre era uma discussão nossa aqui, ó, era muito perigoso correr na cidade porque só metade da via era bloqueada e a outra metade os veículos passavam bem pertinho. Acabava sendo bem perigoso, né? O pessoal ainda não respeita a questão, né, de dividir com os corredores por 1, 2 horas, às vezes, as ruas. E agora a prefeitura conseguiu fechar todo um lado da avenida principal da cidade, foi bem legal. A gente parabenizou bastante isso por dar segurança para os atletas. E eu acho que é algo que demorou muito tempo, mas conseguiram. E também, né, eu acho que as pessoas, eu entendo também que tem pessoas que trabalham no domingo, que são um pouco prejudicadas, mas eu acho que tem que relevar. Às vezes é uma vez no ano que isso acontece, né? É uma vez no ano que talvez o ônibus não vai passar onde passaria, né? Tem que desviar. Acho que as pessoas também têm que ter esse bom senso de entender que às vezes o evento é anual, né? Não é toda semana, não é todo mês. Porque, claro que sempre vão ter reclamações em tudo que a gente faz, não vai agradar todo mundo. Mas eu ouvi um pouco, né, li até comentários na internet ali que pessoas reclamando que fecharam a rua, que não conseguiam passar. Mas enfim, acho que foi bem legal aqui o evento, né? Está de parabéns os organizadores. É uma meia maratona bem tradicional aí, vieram atletas muito bons correr. E a gente parabeniza todos que fizeram aí seus melhores resultados. Ainda muito frio no Rio Grande do Sul, né? A gente tá torcendo que esse frio acabe logo, mas bacana, bacana. E depois quero falar também um pouco sobre a prova aí, a questão, né, que não entrar nas polêmicas que aconteceram, mas deixar uma mensagem para as pessoas aí sobre Ah, realmente o que importa aí do esporte. E porque senão tem algumas pessoas que não entendem ainda a questão, para talvez por que que as pessoas correm, qual que é o sentido do esporte, qual que é o sentido da corrida. E as pessoas às vezes elas desviam um pouco isso e acabam levando para um lado que não é muito bacana, hein? Para um lado quase, né, de um lado de provocação, um lado de violência, que no esporte não é para isso, né? Mas depois podemos falar mais sobre isso, porque temos também, não sei se o Paulinho quer falar algo antes, mas temos meia maratona de Buenos Aires, que foi
um espetáculo, como sempre, né? Paulinho, não sei se ele chegou a ver ao vivo ou não, eu acabei não conseguindo assistir, Não. mas, né, olhando ali os melhores momentos, foi um baita evento, como sempre é, né, a meia de Buenos Aires já há alguns anos. Não, eu acho que, só corroborando com o que tu falou aí, não sabia dessa questão do trânsito fechado em Passo Fundo, que é um grande avanço para a cidade. Eu acho que isso, eu acho que tudo é cultural, né? Tudo a gente vai criando uma cultura, a cultura da repetição, né? A gente tem uma história clássica aqui na Maratona de Porto Alegre que há alguns anos, eu não lembro exatamente se já faz 10 anos, 12 anos, não sei quantos anos faz isso, que a gente teve uma edição da maratona, né? E a corrida de rua não era a moda, entre aspas, que ela tá hoje, ela era uma coisa muito mais nichada, apesar da gente estar num nicho ainda, era uma coisa extremamente mais nichada. E, cara, aconteceu um tweet, né? De um grande comunicador aqui da região sul, nacional, na verdade, um grande comunicador, reclamando que as ruas da cidade estavam fechadas, que ele queria se locomover de um ponto ao outro da cidade, e as ruas estavam fechando, e criticando muito a corrida. Logicamente, como eu sempre digo, né, o problema nunca é a pessoa ou o segmento, o grande problema são os fãs. A galera trucidou ele nas redes sociais, logicamente, né? Por causa a galera do nicho, a galera da corrida, né? Ficou muito chateada com ele. E aquilo ali serviu até como um ponto de partida para criar-se essa cultura que talvez esteja se criando, né, em Passo Fundo, que as pessoas começaram a mostrar um contraponto do porquê que era legal ter a corrida, né, acontecendo na cidade, trazendo dinheiro, trazendo gente de fora. E aí já fica aqui uma sugestão para a Prefeitura de Passo Fundo que cobre a inscrição nos próximos anos, porque o número de abstenção na prova eu sei que ele sempre é muito alto, como em qualquer prova gratuita. Isso é ruim, porque tu tira pessoas, né, de poder correr o evento. E não é uma crítica, não é uma crítica nem favorável ao capitalismo, se alguém está me entendendo dessa forma, mas é que as pessoas não têm o compromisso, né? Quando tu não cobra a inscrição, as pessoas não têm o compromisso de participar do evento. E sem esse compromisso, muita gente de fora acaba não podendo participar. E essas vagas sobram, esses kits sobram, essas pessoas não vão nem retirar seus kits, não vão participar da prova, sobra medalha, sobra tudo, sobra estrutura. Então, na verdade, é um grande desperdício, né, de dinheiro quando tu não cobra inscrição. Tu cobra R$ 2, R$ 5, R$ 7, mas a pessoa tem que pagar alguma coisa para ela se sentir no compromisso de participar do evento. Essa é a forma que eu penso, até perdi um pouco da linha do raciocínio que eu vinha fazendo com relação ao tweet lá, sim. Mas aí esse comunicador, né, teve esse nicho, ficou muito chateado com ele. E alguns anos depois, esse grande locutor estava trabalhando num outro veículo de comunicação, e esse veículo de comunicação, ele transmitiu a Maratona de Porto Alegre. E ele foi convidado para ser o locutor do evento, o narrador do evento para a transmissão via YouTube. Foi a primeira vez que nós tivemos transmissão via YouTube da Maratona de Porto Alegre. E ele foi o cara que foi convidado para ser o locutor. Ele estava com bastante receoso na época, tipo assim, cara, eu tô com medo de fazer a transmissão e apanhar da galera que ficou extremamente chateada comigo por causa daquele tweet de 10 anos atrás que eu não entendia muito bem o movimento, não sabia como é que funcionava, por total falta de informação, acabou que eu fiz uma grande cagada, na verdade, né, de tweetar aquilo. E, e aí, né, ele foi acalmado, assim, e falou assim, cara, relaxa, que a galera da corrida é muito mais de boa do que a galera do futebol, ela não é bélica como a galera do futebol, não é bélica como a galera de outros esportes. E ele fez a transmissão foi super legal, a transmissão até o Florenal aí foi um como sempre é, né, ele foi das pessoas ali que comentou a prova junto e tal, foi muito legal, ele foi bacana, foi uma transmissão muito legal mesmo desse cara que ele entendeu. Então criou-se a cultura através de um erro, através de um pensamento equivocado, que talvez seja o pensamento que essas pessoas têm aí, né, em Passo Fundo nesse momento, por estar se criando uma cultura da corrida, mas eu acho que é bem interessante, e quanto mais o tempo passa, mais as pessoas vão ficando educadas nesse sentido de entender a prova, de entender o que está acontecendo na cidade e os benefícios que isso traz para a cidade como um todo. E falando da meia de Buenos Aires, eu não assisti a prova também, eu não vi a prova da transmissão ao vivo no momento, mas eu soube de alguns pontos, assim, né? Tipo, o principal, que foi o Kiplimo, que fez uma prova espetacular, né, em Buenos Aires, correu 58 e 58 e 29. 29, chega a 58 e 32, mas 58 e 29.
Então, fez uma baita prova, teve recorde sul-americano no feminino, né? As duas primeiras colocadas, a Flor Borelli e a Dayana Ocampo, baixaram o recorde anterior, né? Chegaram muito próximas, com um segundo de diferença entre elas. Mas uma que me chamou a atenção, e aí eu queria abrir para discussão, entender o que tu pensa sobre isso e se é uma coisa ética, se não é uma coisa ética, se é uma coisa. O que rolou ali, que foi a questão da Nike, né? Não sei se tu chegou a prestar atenção nisso, A porque Nike a prova, acho comprou a que cidade de Buenos Aires. a Nike comprou a cidade de Buenos Aires de uma prova da Adidas, né? O Kiplimo é atleta Nike, né? Então, numa prova da Adidas, uh, cara, eles simplesmente eles plotaram todo o percurso da Cara, tinha prova de Nike. pessoas com placa da Nike, assim, no percurso. E isso, assim, cara, eu não sei, tipo assim, o quanto isso é agressivo passando do ponto, talvez não porque a gente está conversando sobre isso, talvez a gente não estivesse falando nada, se não tivesse chamado tanto a atenção da galera, mas eu vi muitos vídeos no YouTube, tipo assim, da galera, tipo assim, a Nike comprou o percurso da prova da Adidas. E sei lá, eu não sei se isso pode ser considerado antiético, falta de respeito, se isso, sei lá, tem alguma lei que proíbe isso, já que eles compraram espaços públicos. Então, assim, espaços privados dentro dentro do espaço público, mas assim, eu achei bem diferente esse marketing que a Nike fez lá, porque eu acho que assim, eu não quero me enganar pelo futebol, mas me parece que o argentino é muito mais fanático pela Adidas do que pela Nike. Sempre me pareceu mais a Adidas ser mais a cara da Argentina do que a Nike, até pela seleção de futebol, etc. Assim. Mas, e até no comentário de um dos posts ali, eu vi vários comentários de argentinos dizendo assim: não adianta, a Argentina é Adidas, não adianta, a Argentina é Adidas, não adianta, argentinos somos Adidas. Então, assim, eu não sei até que ponto isso é legal, se não é legal, se funciona, se não funciona, se o gerente de marketing da Nike foi promovido ou demitido, mas isso eu acho que foi uma coisa que chamou atenção na prova, além dos grandes resultados que aconteceram. Não sei o que tu pensa com relação a isso. Eu acho que é uma estratégia de marketing, né? Não vejo como algo antiético, não vejo como algo que não pode acontecer. A Nike, na verdade, sempre, eu acho que nas campanhas de marketing dela, ela é sempre muito agressiva, assim, né? Propagandas, sempre diferentes, que impactam e um modo muito curioso. Inclusive, aqui na meia maratona do Rio de Janeiro, veio o Jereueu, que é um cara fora da curva, um cara que é vice-campeão mundial do campeonato mundial de maratona, do campeonato mundial, né, que tem a maratona. É um cara que tem, se eu não me engano, tinha 59,10 como recorde pessoal da meia maratona, veio correr a meia maratona do Rio. Eu acreditava muito que a meia do Rio tinha pago um cachê absurdo para ele, mas segundo conversas que eu tive lá no Rio, não, na verdade, quem banca esses atletas para vir é a Nike, né? Ele é um atleta Nike. A prova da meia do Rio era da Skechers, a patrocinadora, e segundo fontes, né, talvez possa ter um cachê, inclusive para ele, talvez bônus, correr abaixo de 1 hora vai ganhar tanto, tal, mas diz que a Nike que realmente traz esses atletas para correr essas provas. E isso aconteceu com o Kiplimo. Aparentemente, também eu acreditava que era um cachê violento que a meia de Buenos Aires paga. E agora parece que realmente com a Nike fazendo isso no percurso, eu acredito mais que a Nike que traz um Kiplimo paga uma grana para ele vir do que a prova em si, né? Porque realmente para a prova, se a prova é Adidas, não faz tanto sentido ela trazer um atleta Nike. Eu vejo dessa forma, né? Sim, Tem sim, tantos sim, sim. atletas, tantos atletas bons da Adidas, traria talvez um atleta da Adidas, né, para correr. E o que prima é Nike, né? Da cabeça aos pés, sempre foi. Então eu creio que a Nike que deve fazer isso. Vamos colocar lá na prova da Adidas um atleta Nike vencer a prova na capa, né? A prova se obrigar a colocar o Kiplimo lá com o logo da Nike no peito. E eu acho que tudo é uma campanha de marketing aí. E que bom, eu acho bom quando acontece isso, porque é mais valorização, né? Para os atletas, inclusive, das marcas, é mais valorização para o atletismo em si, para a corrida, é mais investimento.
Mas muito curioso, cara, o que a Nike fez, né? Ela transformou as ruas ali no mar vermelho, né? Porque toda a campanha era a cor vermelha ali da Nike. E eu achei bem curioso, assim, prédios gigantes, em banner, gente na rua. Eu achei muito curioso, cara. Eles pagaram pessoas na rua pra segurar uma plaquinha da Nike, sabe? Um negócio que passa do que. Ah, vai lá, coloca banner na rua inteira. Tudo bem, mas pagaram inclusive pessoas pra estar lá segurando as faixinhas e tal, cartaz. E eu acho que não. Enquanto isso é permitido, não vejo algo assim antiético. Vejo como uma disputa, né? De quem é, aparece mais, talvez. E a Nike nunca tinha visto isso em outras provas. E de modo muito agressivo aí colocou, né, o campeão, o Kiplimo, a Flor Borelli, a Nike também, a Daiane Ocampo, que faz duas da América do Sul e que quebraram o recorde sul-americano, são Nike. Mostra que a Nike, né, é muito forte na corrida. Eu não sei se a keniana que venceu também é Nike. Não cheguei a ver, mas talvez seja. Bem provável. E curioso o que aconteceu em Buenos Aires. Eu só acho que a única coisa que eu penso assim é com relação a isso é tá, o patrocinador da prova, por exemplo, a Adidas, ele podiam ter feito a mesma coisa, podiam ter comprado esses espaços e feito essa ação de marketing Adidas, né? Mas assim, hã, até que ponto a Nike não tá tirando vantagem sem gastar dinheiro no evento, né? Tipo assim, a Nike não é a patrocinadora do evento, ela não tá gastando, ela não tá investindo, ela não tá ajudando o evento como um todo, ela tá pensando, claro, no seu benefício. Mas daí, tipo assim, eu fico um pouco receoso com a questão assim, porra, a Adidas foi lá, deu um patrocínio, sei lá, de quantos milhões, sei lá, de dólares. A Adidas, né, ajudou a prova, fez camiseta, fez tudo, tipo assim, fez a prova acontecer, porque sem a Adidas a prova não poderia acontecer. Então a Adidas foi a grande promotora dessa meia de Buenos Aires aí. E aí a Nike surfar na onda de maneira gratuita, eu acho um pouco antiético, eu acho um pouco ruim. Assim, eu acho que são ações que são um pouco jogar muito baixo. Eu acho jogar baixo o que a Nike fez. Eu acho um pouco que não é ético, mas no mundo dos negócios a gente sabe que nem sempre a ética é o primeiro ponto, né? O top do ranking das pessoas do capitalismo, já que eu falei dessa palavra antes também. Tu como organizador de corrida, né, tem muito mais essa visão, com certeza, né? Eu digo assim, do modo amplo, como se eu fosse Como um atleta. corredor, como atleta, eu não vejo algo, claro, propagandas da Nike no percurso e tal, mas com certeza, assim, os organizadores do evento, né? Inclusive a Adidas deve ter ficado muito brava nesse sentido, né? Porque realmente é difícil ter um controle disso, porque pode chegar num ponto que, vamos dizer aí, a Porto Alegre, a Olímpicos, né? A Maratona de Porto Alegre, a Olímpicos é a patrocinadora e ela vai ter que começar a tomar o cuidado de no percurso não deixar que esses espaços sejam vendidos para outra marca, né? Isso é muito, é quase impossível, né? Mas talvez se abriu agora com a Nike, abriu um precedente gigante de outras marcas ver essa oportunidade, não só marca esportiva, né? Talvez, cara, uma empresa, ela pensa, nossa, olha só, vai ter 42 quilômetros, as pessoas vão passar nesse trajeto aqui, 20 mil pessoas, vamos colocar um banner aqui da nossa empresa, né? Pode se abrir esse precedente e aí talvez futuramente tenha uma regulamentação sobre isso. Mas que a Nike abriu um precedente gigante agora e talvez serviu de inspiração para outros e outras marcas fazer o mesmo, não há dúvida nenhuma, né? Eu acho que eu já tinha visto uma ação parecida com essa. E aí eu não lembro se era da Nike também, mas eu tinha visto uma ação parecida com essa. Eu não lembro aonde foi. Se foi na própria Argentina o ano passado ou se foi na Europa. Eu não lembro, mas eu já tinha visto alguma coisa de marketing nesse sentido assim, mas eu acho que não tinha tanta agressividade. Era um negócio mais velado assim. Dessa vez, meu Deus, era 21 quilômetros de Nike. Foi bizarro. Mas
Tudo bem, eu acho que é um ponto interessante. Em contraponto a isso, eu não sei exatamente, talvez eu esteja falando uma grande bobagem aqui, mas pipocou na minha timeline aqui eu acho que foi um evento da Adidas, tá? Eu posso estar completamente enganado, e me perdoe se eu estiver enganado, mas que houve uma quebra de recorde do 100 quilômetros. E isso, tipo, como se fosse um breaking two do Kipchoge lá, foi um breaking six, que foi, não era esse o nome, logicamente, mas tipo assim, foi o cara correu uns 100 quilômetros abaixo de 6 horas. O cara correu média de 3,35 por quilômetro esses 100 quilômetros. E eu vi que era uma ação da Adidas. Eu até entrei no perfil, foi um pouquinho antes de eu entrar aqui, não sei se eu vou achar de novo aqui, mas eu até entrei no perfil do cara para olhar aqui e tal, mas eu não tive tempo de ver se era realmente um evento único, exclusivo para a quebra desse recorde. Então, até nossos ouvintes aí podem nos ajudar e nos falar se foi alguma coisa nesse sentido, assim, porque eu até vou procurar aqui durante o episódio também ver se eu acho alguma coisa nessa questão. Mas eu acho que a Adidas ela fez alguma coisa nesse sentido, um breaking six, um correr os 100 quilômetros abaixo de 6 horas, foi alguma coisa nesse sentido. Bacana. Eu não acompanho tanto essas ultramaratonas, não conheço também os atletas. Mas só voltando rapidinho à meia de Buenos Aires, cara, resumo, né? Tivemos 27 mil inscritos, que foi o recorde aí de participação da meia de Buenos Aires. O Kiplimo, né, então, como o Paulinho falou, venceu com 58,29. Cara, ele passou um 10 muito forte. Pelos vídeos que eu vi, tinha uns coelhos junto com ele. Ou atletas da prova, mas acho que eram coelhos. E ele passou 27,25, tá? O 10, que é absurdo. 41,03 o 5. E acabou que ele sentiu, né, no último ali, um pouquinho, correu 58,29, bastante acima do que ele tinha corrido, né, em Barcelona, 56,42. Mesmo assim, bateu um recorde da meia de Buenos Aires, o recorde era de 2019, 59,05. E ele bateu este recorde agora, que vai ser difícil, né? Cair este recorde em Buenos Aires, acredito eu, aí que vai levar alguns anos, né? O que tudo indica para cair este recorde. E aí no feminino a gente teve, né, uma atleta keniana também, né, vencendo a prova com 1:5:58, Verônica Loléu, e aí seguida por diversas africanas que correram ali daí já 1:7:07 a segunda, né, mais de um minuto acima, e depois 1:7:07, 1:7:03 nessa média aí as demais, e aí sim foram indo, né. O destaque, como o Paulinho falou, para Flor Borelli, para Dayana Ocampo, 2 atletas olímpicas argentinas, atletas que vêm correndo muito bem no fundo da América do Sul. A Flor, que já era a recordista sul-americana da meia, com 1:09:28, e ela correu agora 1:09:21, foi sétima colocada, e a Dayana Ocampo 1:09:22, foi oitava, as duas chegaram bem próximas. E é uma sétima colocação aí numa prova que é bem disputada, né, recheada de africanas. Da América do Sul, a gente teve primeiro um chileno que vem correndo bem as maratonas aí, e foi para a Olimpíada, né, já tem o índice para o Mundial, que é o Matias Silva. Ele foi 11º com 1:2:57. E depois 12º foi um peruano com 1:4:02. E o Fábio, né, Fábio Jesus aí, nosso brasileiro, foi o melhor brasileiro e o 13º da prova com 1:4:05. O Fábio que correu 2 minutos acima, né, do que ele tinha corrido no Rio há uma semana atrás. Então mostra que, né, infelizmente, o que a gente previu ali, de talvez ele não recuperar, né, como poderia e correr melhor ainda, não aconteceu, né? Talvez um pouco cansado, mas mesmo assim o Fábio, pô, um dia talvez ruim, ele correu 1:4:05, que mostra que ele tá em grande forma, né? Correu 1:2 em Porto Alegre, correu 1:2 no Rio, agora Eu 1:4, tinha corrido talvez 1:2 em Berlim. isso, 1:2 em Berlim. Talvez largou um pouquinho forte, porque pelo que a gente viu ali em fotos, vídeos, ele tava com o Kiplimo no início. E se o Kiplimo passou 27:10, né? Acaba sendo um ritmo muito absurdo. O Fábio tava junto. Talvez sentiu um pouco e correu essa 1:4:05, então, que mostra que ele tá bem
constante aí, mesmo cansado, talvez um dia não tão bom, correu uma 4:05, que é um tempo bem expressivo. E no mais, também a gente tem que destacar a melhor brasileira na meia, que foi a Lucy Neide. Correu 1:14:20, melhorou em quase 2 minutos o tempo dela. Isso mostra que realmente, assim, ó, acho que para os brasileiros que querem correr uma prova muito rápida, Buenos Aires é o lugar, sabe? Acho que não tem, assim, América do Sul, outro lugar tão rápido quanto a meia de Buenos Aires. O Paulinho aí vai ficar triste com essa informação. Mas isso é mostrado porque, cara, PB de uma Flor Borelli, é o Kiprimo correndo muito bem, é a Lucy, né? Correndo uma 14:20, que torna ela líder do ranking brasileiro. É um lugar, assim, que não há dúvidas que o percurso é muito rápido, o clima também é bom. E temos a maratona mês que vem, né? Salvo engano. A maratona de Buenos Aires também deve prometer aí grandes participações, grandes resultados. Permita-me discordar pontualmente, mas não, eu acho que a prova de Buenos Aires é indiscutivelmente rápida, é indiscutivelmente a mais rápida da América do Sul e é uma prova espetacular realmente para tudo isso que tu citou. Eu acho que tu quer ir para fazer uma marca boa, tu sendo atleta de elite, tem que ir para Buenos Aires correr de fato. O único parênteses que eu faço nesse contexto é que o percurso não é tão plano assim, né? O percurso ele tem umas elevaçõezinhas, ele não é tão rápido. O percurso, eu acho que o que leva maior a grande ganho de performance é realmente a competitividade, é realmente a quantidade de atletas bons que estão correndo a prova. Eu acho que isso eleva o nível de competitividade, mas eu acredito que o percurso de Porto Alegre seja mais rápido do que o percurso de Buenos Aires, da meia maratona principalmente. E ele é um ganho de elevação quase nulo na meia de Porto Alegre aqui. Logicamente, não tem a premiação em dinheiro que é oferecida por acontecer junto com a Maratona de Porto Alegre, ao contrário de Buenos Aires, que ela acontece um mês antes da maratona. Né? Eles conseguem ter público para dois eventos gigantes, um de meia maratona e um de maratona, como acontece, né, em alguns lugares do mundo. Mas como a gente não tem essa tradição no Brasil, a gente precisa colocar outras distâncias nos eventos para conseguir ter um número gigantesco de público. Então, assim, eu acho que se a gente pudesse fazer, e aí entra, tá na sua primeira edição, que está entrando a meia maratona do mercado público, que vai ser agora em outubro, que é uma prova que é praticamente o mesmo percurso da maratona de Porto Alegre, então é uma prova extremamente rápida também, vai ser um percurso muito rápido, com largada 6:10 da manhã, porque pode estar um pouco mais quente em outubro, então assim, para privilegiar também grandes marcas, né? Tem premiação em dinheiro também, mas pode ter um percurso extremamente rápido e mais rápido que o Buenos Aires. Não tem a competitividade de Buenos Aires pelos fatores que eu citei, mas é um percurso mais rápido com certeza que Buenos Aires, se tivessem os atletas corretos para fazer essas grandes marcas. Se tivesse o Cliplimo aqui no dia da meia de Porto Alegre, ele tinha batido o recorde mundial sem sombra de dúvidas. Eu não sei, Paulinho. Eu acho que sinônimo de ser um percurso rápido é acontecer um resultado expressivo, entendeu? É a minha opinião, né? Eu não tô dizendo que não é rápida. Claro que a maratona de Porto Alegre, a meia é rápida, porque o Fábio correu 1:02 e talvez poderia ter corrido ainda melhor. Mas eu digo assim, a gente dizer hoje a maratona de Buenos Aires é a mais rápida, né? Sim, com Tipo, certeza. na questão porque são os números são o que fazem com que ela seja mais rápida. Então, claro, eu acho que o percurso, se for ver assim, na teoria, o percurso de Porto Alegre pode ser um percurso mais plano, mas ainda não se tornou o mais rápido pelo resultado, né? Quem sabe um dia eu corro essa prova. Menos, né? O cara, né, muito com o ego gigante, né? Não, vou correr 59 esse percurso. Se o Paulinho pagar um cachê bom pra mim, né? E eu nascer Ué, de que novo. isso? Que isso? Tu vai correr meia maratona? Que isso? Ué, essa informação aí, Não, esse spoiler aí eu tô pesquei, hein? sonhando Esse aqui. spoiler eu pesquei, hein? Tô sonhando aqui, ó. Mas, mas nesse ponto aí, cara, de a gente falar de percurso rápido e tal, eu tenho um ponto que é para os corredores. Pessoal, quando a gente corre uma prova de 5, 6, 10, tá? Meia, maratona também. E no nosso relógio, o nosso relógio ele
bate o 5 antes um pouquinho, 30 metros, 40 metros antes de passar a faixa, ou no 10 também, o resultado que vale, parece que a gente está repetindo isso sempre, né? Mas é que sempre as pessoas ainda repetem isso. E óbvio que a gente não vai mudar, porque a gente não tem. Não são todas as pessoas que nos ouvem. Inclusive, é bem diferente disso. Mas é o resultado que vale. É o que a organização da prova divulgou. Então, assim, se eu corri domingo uns 5, que talvez o meu relógio 5 bateu um pouquinho antes, uns 3, 4 segundos. Mas o resultado que vale é o que a prova vai divulgar. Porque as pessoas têm que entender que o GPS, ele não é o. Assim, o que está sempre correto não é o GPS. Né? De, a prova vai fazer a medição, depende se você no dia vai tangenciar um pouquinho mais, vai tangenciar um pouquinho menos. Às vezes você vai fazer um zigue-zague que já vai dar uns metrinhos a mais. Né? Você vai fazer a curva lá um pouquinho mais aberta. Então as pessoas saibam que o resultado é o que está divulgado ali. Óbvio que você correu um 5 e deu 5.300 no GPS. Bom, aí talvez, né? Realmente deu uma discrepância. Mas às vezes dá 5.30, 5.50 metros. Isso é uma variação que pode acontecer. Então, divulguem o resultado que está lá no chip. Porque senão. E mesmo assim, se é uma prova validada pela CBAT, que tem o Permit Ouro, que foi lá o medidor melhor da América do Sul, fazer a medição, ainda o teu GPS não vai dar 5 cravado. Não vai, é impossível. Sempre vai dar uma variação. E eu Então, digo mais. Eu digo que prova que bate 5 no GPS não tem 5. então tenham esse cuidado, né? Vocês estão se enganando no momento que o resultado lá tá 16 e você bota, corri 15,55. Tá se enganando. Não adianta. A maratona, né? Eu não corri uma maratona, mas eu não sei quanto que deu Ainda. no GPS do Paulinho quando ele correu, mas as pessoas falam que dá 42,300, 42,400. O Paulinho deu 42,600. Foi isso? Então, imagina, deu, né? Se for ver, o Paulinho correu 400 metros a mais, eu vou tirar aqui 1 minuto e 20, que é o ritmo. Não, é o que está divulgado. Então, esse Eu é o acho. primeiro desabafo do dia de hoje sobre isso que eu vi muito, né? Eu vejo muitas pessoas fazerem e tá errado, né? A gente não pode passar pano porque é o resultado que foi divulgado lá. Então, assim, ó, eu tenho algumas questões antes de. Eu não quero brigar hoje. Tô de boa. Fiz terapia ontem, eu tô suave. Estão aguardando a sua revolta os ouvintes. Mas assim, e a minha revolta tem muito a ver com isso, tá? Ela tem muito a ver com essa questão, assim. Eu acho que a gente pode. Eu posso não ser tão agressivo como eu queria ser na semana passada, porque eu realmente estava muito chateado com algumas questões que eu tenho visto no atletismo em geral, na corrida de rua, principalmente. Aquela coisa que tu falou que a corrida de rua tá chata, sabe? Eu acho que a gente está num esporte que ele tem regras. E aí eu queria trazer até, puxando para esse lado, um vídeo que foi muito legal que o Sérgio Rocha postou hoje no Corrida no Ar News, não sei se chegou a ver, de uma atleta que ela passou pelo posto d'água, ela pegou a água e a água caiu da mão dela, tá? E aí a água caiu da mão dela, ela seguiu correndo, de boa, eu acho que ela estava ali nas primeiras colocações. E nisso, uma pessoa correndo encostou do lado dela, atrás, ela não viu essa pessoa, quem era que encostou do lado dela. Um cara encostou do lado dela e ofereceu o copo d'água. E aí é visível que ela pega o copo d'água da mão do cara e ela faz exatamente isso aqui, ó. E ela olha para ver se o cara tá com o número de peito. Quando ela vê que o cara não tá com o número de peito, ela larga o copo d'água. Tipo assim, ela não pode aceitar água. Tu não pode aceitar a água de alguém em movimento. Tu não pode, é passível de desclassificação. Se fosse um outro corredor, ele poderia alcançar a água. Uma pessoa de fora, sem número, sem nada, ela não pode, um staff não pode alcançar a água em movimento, é passível de desclassificação. Geralmente na primeira vez é chamada atenção e na segunda vez é desclassificado. Então, assim, a gente tem algumas coisas no atletismo, na corrida de rua, que eu entendo. Eu sou uma pessoa extremamente flexível, extremamente. Não sei se liberal é a palavra, no sentido de, tipo assim, ó,
Por eu trabalhar com muitos amadores, por eu trabalhar com muitas pessoas que estão iniciando no mundo da corrida e que fazem aquelas perguntas que nem tu falou agora, pô, a gente tá batendo nessa tecla há muito tempo e parece que as pessoas não entendem. Pô, eu vi um monte de resultado na minha timeline da meia maratona de Buenos Aires com o relógio travado em 21:100, com o tempo do Strava, sabe? E aí tu entrava no resultado, é 1 minuto e meio, 30 segundos, 40 segundos pior. Sabe, isso tá errado, tu tá mentindo para ti mesmo, tá mentindo para teus seguidores, tá mentindo para todo mundo que te acompanha. Inclusive teve uma atitude muito bacana do cara que foi, eu não sei o nome dele, que ele foi o segundo colocado, o segundo melhor brasileiro, na verdade foi o quinto, mas nos resultados ele foi o segundo melhor brasileiro na meia de Buenos Aires com 1h11. E aí foi divulgado que ele foi o segundo melhor brasileiro com 1h11. E ele gravou um vídeo no Instagram dele falando: olha só, o Corrida no Ar lá divulgou que eu fui o segundo, mas não, o meu resultado tá errado. Aquele resultado o Chip inventou, eu fiz 1h15 e eu fui o quinto melhor brasileiro. Então, tipo assim, o cara se retratou, ele falou, ele sabe, Então as pessoas elas precisam parar de. Eu acho que o Strava, sugiro aqui pro pessoal do Strava, me escutem, pessoal do Strava. Eu acho que devia ter uma opção no Strava para tu marcar. Tipo assim, é uma prova? Sim, pum. Então, tipo assim, é uma prova, tipo assim, é uma prova que tem a medição, etc. Pum, tu marca ali essa opção, que aí o Strava não vai fazer aquele cálculo burro do 42.200 para maratona, do 21.100 para meia maratona, sabe? Do 5 cravado para os 5 quilômetros, porque, cara, isso desvirtua e eu entendo que isso é total falta de informação. Eu tenho Para certeza que a alguns, maioria, exato, né? eu tenho certeza que a maioria das pessoas não faz por mal. Eu tenho certeza, e assim, eu não quero, e como eu falei no começo do meu desabafo aqui, eu não quero ser uma pessoa chata, já sendo, mas no sentido de assim, ó, eu entendo que tem pessoas que são praticantes de atividade física. Eu entendo que tem pessoas que elas não estão nem aí para o seu resultado. Eu entendo que tem pessoas que correm com o celular e o celular marca 1 quilômetro a mais a cada 10 quilômetros, por exemplo, e essa pessoa ela tá nem aí. Aquelas pessoas que a pesquisa da Olímpicos fez e relatou para nós que correm 9 quilômetros por semana, 9 quilômetros por semana. Isso já é considerado um corredor? Sim, ele é um corredor. Ele é uma pessoa praticante de atividade física, mas ele não treina corrida. Ele não treina aquele esporte. Ele não tem horas suficientes para dizer que ele treina aquele esporte. Então, assim, tem umas coisas que eu vejo na rede social que às vezes me incomoda do ponto de vista assim, cara, tu não tá treinando. E por vezes, os professores e treinadores, etc., eles querem fazer o que o aluno quer e não o que a ciência fala. E aí tu vê desabafo de pessoas que essas mesmas pessoas adoram botar um ponto no tipo, vocês são contra a ciência, vocês não escutam a ciência está dizendo isso, a ciência está dizendo aquilo. E aí para corrida, para eles isso não serve. Tipo assim, cara, a corrida ela é ciência, ela é científica. Existem princípios do treinamento esportivo que a gente aprende na faculdade que eles precisam ser seguidos. Se tu precisa, e aí, se tu precisa fazer uma corrida de 10 quilômetros, de 5 quilômetros, de 2 quilômetros, de 3 quilômetros, da distância que for, sabe? E teu professor coloca numa intensidade que tu não consegue fazer nessa intensidade. Por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo prático, tá? Tu tem na tua planilha 10 quilômetros para correr a 6 minutos por quilômetro, tá? Se teu professor te disse isso e tu não tem condições de fazer isso sem caminhar, sem parar, sem tomar água, não, porque tomar água é uma coisa que todo mundo fala. Mas, tipo assim, se não tem condições de fazer aquilo ali da forma que foi prevista, alguma coisa tá errada. Ou a tua planilha foi mandada errada, ou a tua intensidade está errada, ou tu perdeu um monte de treino na semana e não falou pro teu treinador. Tipo assim, se tá planejado um treinamento de forma ininterrupta, ele tem que ser realizado de forma ininterrupta. E eu tô aqui generalizando. Eu sei que tu pode ter uma dor de barriga, eu já tive, tu já teve, todo mundo já teve. Só que assim, tem treinos que eles são programados para serem uma coisa. Ó, treino de pista. Vocês têm que fazer 5 tiros de 400 com 1 minuto de pausa. Beleza, faz ali. E é 1 minuto de pausa, não é 1 minuto e 5, não é 1 minuto e 10, não é 59 segundos, é 1 minuto de pausa. Então, assim, a coisa tem que ter um regramento, a coisa tem que ter uma coisa correta e tem que ter uma coisa científica por trás. Não é só porque eu acho que é legal ou porque eu via que o fulaninho fazer, o fulaninho postar na rede social que é assim, que eu tenho que fazer igual. Cara, não é assim que funciona. Tem um treinamento, tu tá pagando uma planilha, tá pagando uma assessoria, tu tem que ouvir o que aquela pessoa tá te falando. E eu vou parar de falar, senão serei processado.
Mas muitas vezes é por falta de conhecimento, às vezes não, mas nisso que entra, né, a questão da corrida em si, né? Por que que as pessoas praticam? E que está sendo um pouco desvirtuado hoje, né? A gente vê muito, eu vejo muito, e pela minha carreira, assim, né, é bastante tempo já praticando, e eu acho que hoje as pessoas gostam muito de postar em rede social, postar vídeo, provocando e falando. Eu sempre digo, cara, a maior resposta que se pode dar é na pista, é na rua, é no resultado. Tu pode responder a maior resposta, a maioria das vezes, assim, tu falar uma palavra. É você vencendo aquela pessoa que falou, 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 falou. Você não precisa dizer nada pra tirar o argumento daquela pessoa que às vezes te provoca, né? Que faz vídeo, que fala em rede social. E além de tudo, o que eu vejo muito em atletas profissionais que fizeram grandes resultados, é que a maioria desses atletas que foram falastrões, que falavam, que provocavam, são esquecidos, né? Que não é essas pessoas esses atletas que as pessoas querem ter como ídolos, querem ter como pessoas que elas vão admirar. Um dos exemplos é o Vanderlei, cara. O Vanderlei, né? Para quem Marilson, não pô. lembra, foi um cara que, pô, passou por uma dificuldade muito grande na Olimpíada de Atenas, né? Ia vencer a maratona de Atenas, né? Um padre foi lá, segurou ele chegou em terceiro lugar com a maior felicidade do mundo, né? A gente não viu depois ele reclamando, a gente não viu depois ele xingando ninguém. Foi lá, fez o que tinha que fazer em silêncio, aquilo ali mudou a vida dele. Então, a gente tem que. E eu também, assim, as vezes que eu me senti provocado, que as pessoas me provocaram, cara, eu nunca rebati isso. O resultado foi lá. Depois tu vence aquela pessoa, não tem aquela pessoa que quer se esconder. Ela quer. Porque tu foi lá em silêncio, continuou treinando, continuou fazendo o teu, venceu ela. E aí não tem. O que a pessoa vai dizer depois que tu venceu ela? Que tu correu melhor. Porque as pessoas têm que entender que no atletismo, o maior adversário não é o coleguinha, não é o outro. É você mesmo, cara. Hoje eu treino, tenho meus objetivos de ganhar Troféu Brasil, de ser campeão sul-americano, de ir para uma Olimpíada, de ir para o Mundial. Mas não é contra alguém. Eu não tenho adversário assim, meu adversário é o Paulinho. Não. Meu adversário sou eu mesmo, de eu, cara, encaixar os treinos, conseguir melhorar minhas marcas, né? Conseguir melhorar a qualidade dos meus treinos, o meu descanso, a minha recuperação, e consequentemente isso vai fazer com que eu tenha um resultado melhor, né? Então, hoje o meu maior adversário sou eu. Eu não tenho assim, qual que é teu adversário hoje no Brasil? Cara, não tem assim uma pessoa que eu diga, nossa, sou eu, assim, eu quero me vencer todos os dias. E isso que as pessoas têm que entender, e eu acho que às vezes o amador até tem muito mais. O amador, assim, bem amador, o cara lá que saiu do sedentarismo, ele tem muito mais isso, que isso, cara, ele quer, pô, melhorar ali um minutinho, melhorar uma colocação na categoria dele, né? Conseguir completar a prova. E esse espírito que a gente tem que ter. Não tem que ter rivalidade contra outra pessoa X, pessoa Y. Não tem que ter rivalidade contra outra assessoria ali. As pessoas estão criando isso no mundo da corrida que nós profissionais às vezes não temos, sabe? É óbvio que eu, como profissional, tem atletas que eu corro contra que eu não sou amigo, eu não sou, não converso, mas eu não tenho ódio, eu não tenho assim, a questão de não gostar, de odiar aquela pessoa, de provocar aquela pessoa. Cumprimento na pista é onde eu quero descarregar aquilo ali, né? De vencer ele, mas principalmente me vencer. Né? O Troféu Brasil esse ano, não fui o campeão, vinha de 3 títulos, mas eu não venci mais por mim de não ter corrido aquilo que eu corri esse ano. Se eu tivesse corrido a marca que eu corri esse ano, eu tinha vencido. Eu não corri, então a questão não é, eu não corri o que eu poderia ter corrido, e o outro atleta que me venceu, outros dois, que eu fui terceiro esse ano no troféu, correram muito bem. E aí não vou gostar deles, vou xingar eles, porque eles me venceram. Óbvio que não, parabéns para eles, que bom que eles melhoraram, isso eleva o nível de todo mundo.
né? E outro ponto é a questão da estratégia, né? As pessoas têm que perceber que a estratégia de corrida, cada um faz a sua. E se você não gostou da estratégia do outro, isso não, eu não estou falando especificamente para ninguém, antes que achem que é para alguém essa fala minha, não. A Que gente eu já falou da passei. Núbia semana passada, A gente falou da Núbia, né? A Núbia, inclusive, perdeu a liderança do ranking sul-americano para a Lucy, né? Nesse final de semana. E eu acho que a Núbia pode correr muito melhor que a Lucy, inclusive. Mas é aquela questão, a Núbia hoje ela tá fazendo uma estratégia de corrida para vencer as provas. E tu acha que aquela africana que perdeu para ela no Rio não ficou enlouquecida com a estratégia da Núbia? Pediu para ela passar 300 vezes, fizeram um vídeo de estratégia sombra, né? Mas é a estratégia da Núbia, não tem. Se a pessoa não gostou, eu acho que os atletas vão começar a entender mais a estratégia da Núbia e vão tentar sair antes. Ah, a Núbia, eu vou sair forte para tentar quebrar a Núbia no percurso. Vou conseguir? Não sei. Talvez a Núbia aguente de qualquer forma. Talvez ela ganhe de qualquer forma. Ganhe largando forte, largando fraco, porque é um atleta excepcional. Mas a estratégia é de cada um, e não adianta ficar brabo. Né? Eu digo, eu já venci provas que a gente chama, né, cozinhando, que é o nosso termo aqui, e é assim, atrás, até os últimos 100 metros já venci prova largando forte, porque eu sabia que se eu largasse fraco, talvez os atletas iam me vencer no final. E isso é estratégia de cada um. E se a pessoa não tá satisfeita, não gostou, é ela que tem que treinar mais para na próxima prova, talvez fazer uma estratégia diferente, talvez tá melhor preparado. Então, a questão mais é que assim, a gente tem que entender que o maior adversário nosso no esporte individual somos nós mesmos, não é o outro. Porque quem vai correr uma prova somos nós, quem vai largar para X, para Y, talvez sentir ali no meio da prova ou dar uma sprint final, somos nós. Não tem ninguém que vai fazer isso por nós. Embora a gente tenha o nosso treinador, às vezes está junto com nós, tem torcida, mas quando tu entra na pista, o treinador, ele simplesmente já fez o que tinha que fazer. É nós com a nossa mente, com o nosso corpo. E aí entra essa questão mental também, que é bem importante, de, né, no momento difícil, no meio da prova, que às vezes você acha que não vai mais dar, que tu quer parar, que tu acha que teu corpo não tem mais onde tirar a energia, que tu consegue, tu se supera ali mentalmente, tu vai indo quilômetro a mais, né? Eu acho que isso desde prova de 1.500 que eu corro, acho que até a maratona que o Paulinho correu é sempre isso de vencer na hora da prova, assim, tu acha que tu já tá no limite, sempre tem um pouquinho mais, né, pra colocar em prática. Mas é isso, eu acho, sabe? E eu não quero aqui dar carteiraço, que eu pratico o esporte há tantos anos, o Paulinho também, mas talvez mostrar esse lado para as pessoas, que não tem que criar isso, às vezes, de uma rivalidade, de briga, de provocação. Cara, o esporte, e principalmente os profissionais, assim, às vezes não tem isso. A maioria dos profissionais não tem isso, sabe? De ficar se provocando, tem gente que é melhor amigo e compete um contra o outro na prova, né? Eu aqui, nosso exemplo aqui em Passo Fundo, cara, eu e o Maicon, as pessoas às vezes acham que, não, porque pô, os dois às vezes estão competindo entre si, então, cara, eu e o Maicon se damos super bem, né? Treinamos com o meu treinador, na hora da prova ali, é óbvio que eu não sei a estratégia que ele vai fazer, ele não sabe a estratégia que eu vou fazer. Cada um quer ganhar. E cada um vai fazer o possível para ganhar. O Marco talvez vai, né, já largou super forte para tentar ganhar de mim no percurso. Eu já fiz minha estratégia também. E acabou a prova, passou a linha, cara, se abraçamos e damos risada. Quem perdeu, quem ganhou é treinar mais para vencer a próxima vez. É esse o espírito, sabe? Às vezes a derrota ensina muito mais de você treinar e lembrar daquilo do que a vitória. E a vitória tem que ter cuidado para não, né, aumentar o ego num ponto que você acha que nunca mais vai perder. Então é isso, eu acho. A gente tem que entender mais e não comparar também o atletismo com outros esportes que a gente. Hoje, enfim, né? O futebol é aquela questão de briga, de rivalidade, de discussão, de xingamento, e o atletismo não é isso. Né? Não, realmente não é isso. É um esporte que a gente tem que ver os princípios, né? Do que nos faz. O atletismo é para nos fazer feliz, nos fazer bem a corrida de rua. E não o contrário, né? De a gente ver, eu e o Paulinho falando, a corrida tá chata, mas muito também é por causa disso. Né? As pessoas não entender ainda o para que serve a corrida, o que ele vai nos dar em troca. E é muito isso, né? De a gente depois olhar para nossa trajetória e se orgulhar, putz, olha, fiz o que tinha que fazer, né? Dei o meu melhor, criei amizades durante
essa trajetória, que eu acho que é o mais importante, são as amizades que a gente faz. E no momento que a gente começa a perder isso de falar muito, né, cara? Hoje a rede social tem essa questão de, pessoa fazer vídeo provocando e falando. Eu acho que perde muito o sentido do que realmente é a corrida e para o que ela serve, né? Eu sinceramente acho que as pessoas, às vezes, na rede social, elas são algo que elas não são quando te encontram pessoalmente ou quando elas estão, né, no seu momento de. A rede social deixa as pessoas mais bélicas. E eu vi, e ontem eu estava conversando com uma aluna até sobre que saiu agora, que tá todo mundo falando nisso aí, que é aquele programa que saiu de 30 gordos contra um treinador. E tipo assim, eu assisti o programa inteiro, o capítulo do, do programa, nem sei qual é o canal que fez aquilo, mas eu vi todo o. Eu concordo com o treinador em algumas partes. Eu discordo do treinador em outras muitas. Eu concordo com que alguns. E eu tô falando gordos porque é o termo que se é usado no episódio, tá? Não tô falando Cancelado. de forma pejorativa. Mas assim, eu concordo com o que os gordos falaram. Eu concordo com algumas coisas. Eu discordo de outras tantas. Só que eu consigo sintetizar no meu cérebro o que o treinador falou que eu concordo, eu vou seguir concordando. O que eu discordo, eu vou seguir discordando, mas eu não vou gritar e tentar enfiar na cabeça dele uma coisa que não existe. Uma coisa que não tem como. Eu acho que todo diálogo, e seja ele na rede social, seja ele sobre treinamento, seja ele sobre obesidade, seja ele sobre qualquer tema, eu acho que ninguém nunca conseguiu convencer ninguém gritando no ouvido dessa pessoa. Eu acho que se tu, e assim, e para tu convencer uma pessoa, a outra pessoa ela tem que estar disposta a te escutar e não apenas te atacar. Aí o que acontece? As pessoas elas formam uma opinião, elas distorcem coisas que são ditas, elas distorcem pensando no seu e falando exclusivamente do episódio em questão. Até recomendo se as pessoas tiverem estômago para ver todo o episódio, porque tem partes que fica bem chato mesmo, mas assim, eu acho que a gente precisa escutar mais o outro, sabe? Porque assim, tiveram pessoas que sentaram na frente do treinador lá e falaram, tipo assim, eles não deixavam a pessoa contrapor, eles fugiam do tema proposto, eles faziam pequenos cortes e editavam da maneira que eles queriam na cabeça deles, e eles simplesmente atacavam, 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 atacavam. Chegou num ponto que o treinador falou assim, cara, vocês estão facilitando o meu trabalho. O pessoal vai me amar na internet porque vocês não têm um argumento plausível, vocês só querem gritar e me atacar. Então, assim, eu acho que as pessoas são muito bélicas e elas são muito. E aquilo que eu brinco sobre os fãs serem a pior parte de qualquer coisa é tu defender um argumento gritando e não apresentando bases científicas, que é o que o treinador faz nesse episódio, não citando bases científicas, que é o que rege o nosso esporte, o nosso treinamento, e ele usa um argumento muito legal da atividade física para um treinamento, as diferenças entre atividade física e treinamento, seja ele qual for. E a gente, assim, eu acho que as pessoas têm que ouvir mais, procurar se cercar de pessoas que falem coisas que elas concordam e que elas discordam, mas que elas consigam pegar o que as pessoas falam que elas concordam e utilizar aquilo na vida delas e ignorar o que elas discordam ou estudar mais para ver o ponto de vista da outra pessoa e não ficar atacando, 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 atacando. Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu vejo o treinamento como uma coisa muito séria. Eu penso no treinamento como uma coisa de extrema seriedade. Nada me deixa mais triste como treinador que um aluno que não segue a minha planilha. Até a gente tem uma brincadeira agora na assessoria que é o seguinte, que eu estou demitindo meus alunos que não seguem a planilha. Porque assim, eu estou num ponto que eu não quero, e por opção minha, tá? Eu não quero ficar ligado a pessoas que não estão fazendo o que eu quero. Porque se essa pessoa ela me procurou, ela está me pagando para que eu faça a planilha dela e ela não faz o que eu peço para ela fazer, não faz sentido nenhum depois essa pessoa se machucar e ela dizer assim: "Não, eu treino com o Paulinho e ele me quebrou, ele me machucou e aquilo". Só que tu não fez nenhum treino da maneira que eu pedi para tu fazer. Sabe? Tu fez tudo da tua cabeça, tu fez da maneira que tu achou que era, tu não conversou, tu não dialogou, tu não falou. Então, assim, eu acho que a gente precisa muito mais ouvir as pessoas,
concordar, discordar, discutir de uma maneira saudável, do que tu simplesmente argumentar, gritar e tentar empurrar a goela abaixo qualquer coisa, qualquer tipo de argumentação nessas outras pessoas. Isso vale para tudo, não é para o treinamento, é para tudo, para tudo. Eu acho que tá todo mundo defendendo o seu, pensando no seu e não pensando, às vezes nem sabendo do que tá falando. Acho que às vezes duas frases desmontam um argumento de uma outra pessoa e essa pessoa vai ficar te olhando com cara de pastel e não vai ter como discutir contigo. E ela vai continuar gritando e te ofendendo e é complicado, sabe? Então, assim, na corrida tá muito. Essas coisas estão muito chatas, assim, essas coisas estão. As pessoas estão fazendo coisas que não fazem sentido do ponto de vista de treinamento e estão achando que é a coisa mais correta da face da Terra, talvez porque foram mal orientadas. Eu acho que contra resultado não se discute. Essa questão o que eu tenho como mantra, né? E a resposta ela tem que ser dada, na corrida, no atletismo, dentro da pista. Não adianta discutir depois. É óbvio que existem, enfim, né? Se existiu alguma razão dentro da prova para ser resolvida, né? Muitas vezes no atletismo existem toques, às vezes a gente vê os atletas discutem, até às vezes na prova mesmo, né? Um tocou o Cai. outro, cai, enfim, mas a resposta maior ela é dada com o resultado e a gente tem que levar isso e ter mais bondade, mais paz no coração para que o atletismo, o esporte seja algo benéfico e um exemplo, né, para as novas gerações. Mas superado isso, Paulinho, amanhã e Quem disse que tá quinta, esperado? superado isso, porque nós estamos já chegando no nosso tempo, que você eu sei que tem o recovery semanal. Nós temos Diamond League final em Zurique, amanhã e quinta-feira, para quem está nos ouvindo hoje, terça, dia 26 de agosto, dia 27 e 28, quem quiser, as finais da Diamond League. Essas finais elas vão dar wild card para os campeões e irem diretamente para o Campeonato Mundial. Isso, principalmente os americanos, estão muito afim, né? Porque nem sempre os americanos melhores vencem ali o Trials e ficam entre os três primeiros. Então é o caso do Nuguzi que vai tentar vencer aí os 1.500 de Zurique para se classificar automaticamente para o Campeonato Mundial em Tóquio. Assim como outros casos, né? Acho que é legal. Esse sistema acho que é bacana. De dar um wild card para os campeões da Diamond League, porque os campeões da Diamond League realmente são atletas que têm condições ali de, inclusive, vencer o Campeonato Mundial, que está se aproximando cada vez mais. Setembro em Tóquio, no Japão. Muito bem, muito bem. Diamond League, eu acho que quarta-feira eu vou conseguir assistir toda ela. Na quinta-feira não vou poder assistir porque estarei em viagem, mas eu acho que é um baita momento, né, para acompanhar, principalmente o Nuguzi, alguns caras que ficaram de fora, os americanos que ficaram de fora do campeonato mundial com esse wildcard aí. Eu acho que vai ser legal, vai ser bacana, vai aumentar ainda mais a disputa, ainda mais se grandes nomes ficarem de fora de novo. Eu acho que vai ser ainda mais repercussão se grandes nomes ficarem de fora de novo. E vamos torcer para que seja um baita evento, que seja legal mesmo as finais, e depois tudo é Tóquio, né? Tudo é o Campeonato Mundial de Atletismo em Tóquio. Eu só queria finalizar aqui trazendo uma informação relativamente correta com relação ao que eu falei da prova lá de 100 quilômetros, tá? A Adidas realmente fez um evento. Eles fizeram um evento chamado. Peraí, que eu perdi aqui. Eles fizeram um evento realmente para quebrar a barreira das 6 horas nos 100 quilômetros, tá? E eles levaram os melhores atletas da atualidade ali, o ex-recordista mundial, o que é o recordista mundial ainda, porque essa prova, a exemplo do que foi o Breaking Two, ela não foi uma prova oficial, no meu ponto de vista, porque eu acho que as regras do atletismo valem também para as ultramaratonas, e esse tênis que a Adidas usou para a quebra do recorde, ele é um tênis que não é permitido. Ele é o Ad Zero Evo Prime X,
é um super tênis, porém ele tem 50 milímetros de entressola, então ele não pode, né? A gente sabe que o limite é 40 milímetros. E aí tem nesse lugar que eu vi essa página que eu achei aqui informações, que é 7Half, o nome da página, diz que embora não seja válido para recordes oficiais devido à altura do solado, o Chasing 100 representa uma vitrine de inovação, performance, mostrando até onde a tecnologia pode levar os corredores. O tênis realmente é muito alto, eu vi o tênis aqui, ele é muito alto, muito grande, e eu já tinha imaginado que não seria, né, um tênis válido para provas oficiais, e o nome do atleta que conseguiu correr a prova abaixo das 6 horas foi o Sibuzizo Kubeka. É um nome um pouco complexo. O Subuzizo Kubeka correu 5 horas 59 e 20. O Charlie Lawrence correu 6 horas 3 minutos e 47. E o Alexander Sorokin, que é o recordista mundial dos 100 quilômetros, correu 6 horas 4 minutos e 10 segundos. Então, foi um evento todo feito na Alemanha, se não me falta, na Itália. E eles fizeram essa tentativa de recorde mundial, uma coisa meio parecida com o que a gente já viu no Breaking 4, no Breaking 2 e outros tantos aí. Então, só para tentar completar um pouco a informação, tá bom? Os tênis estão ficando uns nomes, né, agora cada vez maiores, né? Super Evo, Breaking, Vaporfly, Dragonfly 2. Então tá ficando uma coisa muito louca, né? Esses tênis com os nomes cada vez mais complexos, e desconfie quando o nome é muito grande, porque talvez o tênis não seja validado, né? Para quem quer saber se o seu tênis é válido para correr provas ou não, vai no site da World Athletics, bota no Google ali World Athletics Shoes, já vai aparecer ali para você descobrir se o seu tênis pode correr, você pode correr com ele na rua, mas principalmente na pista, né? Na pista são pouquíssimos tênis que você pode usar. Esses dias até vi uma blogueira ali que colocou que correu com Adidas e tal, que não poderia. E a organização não fez nada, também não sabia, né? Não teve o cuidado. Mas tenha cuidado quando você for correr provas na pista, porque hoje são pouquíssimos tênis que podem, até uns tênis que é bem difícil achar os que dá, mas a maioria é somente sapatilhas que podem ser correr, né? E aí 10 mil metros às vezes, de sapatilha realmente é bem ruinzinho ali, Agressivo. correr agressivo, né? Vai ficar uma semana sem caminhar, porque a sapatilha não tem muito amortecimento, nada, é mais seca a pegada. É isso aí. Dito isso, não sei se o Guilherme tem mais alguma coisa, mas se ele tiver, ele vai ter que guardar para o próximo episódio, porque nós precisamos encerrar por hoje, porque estão me aguardando às 11 horas, pontualmente, aqui 15 minutos, para fazer o meu recovery semanal. Próximo episódio falaremos sobre frequência cardíaca no relógio. Confio ou não confio? Esta é a questão. O Paulinho me deu uma aula o ano passado que o frequencímetro separado é muito confiável. Segui as dicas dele e me convenci. Então, próximo episódio, iremos falar sobre isso. O Paulinho tem um frequencímetro que ele usa no braço. Eu tenho o mesmo, fui influenciado. Paulinho, grande influencer de corrida. E fiz algumas rodagens. Às vezes faço algumas rodagens só com o relógio no pulso e vejo que é bastante discrepante. Podemos falar sobre isso no próximo episódio, porque não se deve confiar ou não na frequência que o seu relógio no pulso fornece. Eis a questão. Dito isso, Polar, cola com a gente aí pro próximo episódio. Forte abraço. Nos vemos terça-feira que vem, pessoal, com resultados aí. Falaremos de outros eventos que acontecerão no final de semana. E é isso. Eu tô indo lá, senão vão me atrasar. Um forte abraço para ti, Guilherme, e um bom dia para ti. Valeu, abraço.